A anemia pela deficiência de ferro é a anemia mais comum no mundo. Ainda que o ferro seja o mineral mais frequente no planeta, mais comum na crosta terrestre, o metal mais encontrado, isso aqui, por exemplo, é o minério de ferro. Mas, apesar disso, apesar de tanta oferta de ferro no planeta, a falta de ferro continua sendo comum. E por que uma pessoa tem falta de ferro? Ou porque a pessoa não se alimenta satisfatoriamente com os alimentos que contêm ferro, ou porque a pessoa perde ferro através de perda de sangue. O sangue é formado por células, como essa aqui, em modelo bem maior, que são os glóbulos vermelhos. Em cada milímetro cúbico de sangue, nós temos cerca de 5 milhões de células semelhantes a essa. E essa célula, ela contém a hemoglobina, que é uma substância vermelha, uma proteína, que transporta o oxigênio e o gás carbônico. E na falta de ferro, essa proteína não é produzida na quantidade ideal. Então, com o passar do tempo, a pessoa pode ter anemia. A anemia se caracteriza pela palidez na pele, nas mucosas dos olhos, por exemplo, na língua, e também fraqueza, má memória, muitas vezes situações que a pessoa pensa que é depressão, muitas vezes também sensações diferentes, como aquela de mastigar coisas estranhas. Os próprios chicletes mastigados pelos adolescentes vêm a ser uma manifestação muito comum na anemia pela deficiência de ferro. Aquela vontade de difícil controle de ficar mastigando alguma coisa. No interior é comum as pessoas mastigarem gravetos. Além disso, a anemia ela pode causar diversos problemas, vários, né, como nós falamos aqui, a dificuldade de lembrança, né, de memória. E com o passar do tempo, pessoas podem ter até diagnósticos equivocados e quando a anemia é descoberta, já está em estado bem adiantado. Dentre as causas principais de anemia por falta de ferro, nós temos a perda sanguínea, é o exemplo típico. Então, a pessoa que perde sangue por sangramentos intestinais, inclusive hemorroidas, no caso da mulher especificamente, as perdas sanguíneas mensais, que às vezes podem ser muito intensas, isso pode levar a uma deficiência de ferro, porque a pessoa perde o ferro através da perda de sangue e a alimentação não é suficiente para repor. Outra causa vem a ser a alimentação deficiente, em que a pessoa não ingere os alimentos que contêm ferro. E os alimentos que contêm ferro vêm a ser, basicamente, a carne vermelha, os vários tipos de carne vermelha. Aí é que está o ferro. Algumas pessoas acham que os vegetais são fontes boas de ferro. Os vegetais têm ferro, mas isso é uma meia-verdade. E toda meia-verdade acaba sendo uma mentira inteira. Porque os vegetais, apesar de conterem ferro, eles muitas vezes contêm também substâncias que impedem que o ferro seja absorvido. Então a absorção do ferro vegetal é muito ruim. Não há dúvida que esses alimentos devem ser ingeridos. O feijão, a couve, a soja, todos eles contêm ferro. O próprio espinafre, né, tão popularizado pelo Popeye, contém ferro, mas é um ferro de má absorção. Então, a lenda de que a pessoa comendo espinafre ficaria forte rapidamente é uma coisa muito boa para poder fazer as pessoas comerem espinafre por causa de outras proteínas, outras vitaminas, outros componentes desse alimento, mas não propriamente pelo ferro. Então, o mais importante vem a ser a carne vermelha. Aí é que é a fonte de ferro. E a carne vermelha vem a ser as carnes, de modo geral, que nós compramos nos açougues. O fígado é uma fonte excelente de ferro. Os miúdos de frango também têm uma quantidade muito boa de ferro. Essas são as fontes ideais para poder se prevenir a deficiência de ferro. Mas se a pessoa já estiver com a anemia instalada, alimento só não resolve. Aí é preciso a pessoa fazer a reposição na forma de medicamentos, que são prescritos pelo médico. Agora vamos lembrar de uma coisa que talvez esteja até um tanto na moda. Cirurgia bariátrica é uma causa comum de deficiência de ferro. E o cirurgião costuma orientar os seus pacientes que vão se submeter a cirurgias bariátricas de que haverá necessidade de um controle muito frequente para poder fazer a reposição de ferro, uma vez que essas pessoas têm uma tendência maior a ter anemia pela deficiência de ferro, consequente às alterações cirúrgicas feitas. Os principais sintomas da deficiência de ferro vêm a ser fraqueza, esquecimento, memória ruim, portanto, sensação de aquela vontade de mastigar coisas diferentes. Uma coisa muito interessante também, chama muito a atenção para as pessoas, que as levam às vezes ao dermatologista, vem a ser a fragilidade de cabelos, fragilidade de unhas. Esses sintomas muitas vezes podem também ser relativos a outras condições, mas com uma certa frequência são relacionados à deficiência de ferro.
Em tais situações, geralmente o médico solicita alguns exames laboratoriais para verificar se há a deficiência de ferro instalada. Se você se identifica com a possível deficiência de ferro, com anemia ou ainda sem anemia, não deixe de procurar um médico. De modo geral, os médicos clínicos gerais, ginecologistas, obstetras, médicos do trabalho, inclusive, com frequência dominam muito bem essa área, sabem identificar, até para prevenir questões ligadas ao rendimento no trabalho. E, se preciso, o próprio hematologista, que é um médico especialista em sangue. Esses médicos, e também, evidentemente, qualquer médico que domine essa área de tratamento de anemia, poderá verificar para fazer o diagnóstico do estado de deficiência de ferro e de anemia e providenciar o tratamento adequado.